Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Caminharemos para o capítulo 41 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José diante do faraó. José explica os sonhos do rei, sonhos pesadelos. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Era um sonho, um pesadelo. Mas tornou a dormir e teve outro sonho, outro pesadelo. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um outro sonho. Sonho pesadelo. De manhã, ele estava muito preocupado, muito sobressaltado, e por isso mandou chamar todos os adivinhos, magos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: Ó rei, ó faraó, chegou a hora de confessar um erro grave que cometi. Um dia, o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, um jovem hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer os sonhos. E tudo deu certo, tudo conforme ele nos explicou. Tudo certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então, ao se lembrar desse fato, o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele se aprontou, fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus, o Altíssimo, quem vai dar uma resposta de paz para o bem do Senhor, ó rei, ó faraó. Diante dessa humildade, o rei, o faraó, não hesitou. Contou os sonhos, sonhos pesadelos. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio.
Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. Eu nunca vi na terra do Egito, em toda a minha vida, tamanha fealdade. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias e raquíticas como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo muito boas e cheias de grãos, granadas, belas e formosas, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. José, a todo momento, em foco total atenção, mas em paralelo também, total foco em oração e meditação. Ó Deus Altíssimo, poderoso Deus, Deus dos meus pais, dá a mim a orientação correta para essa interpretação. Peço a sua graça, ó Altíssimo. A todo momento, em constante oração, José estava. Então, ao escutar atentamente, com todo o foco de atenção e atenção focada, mas também em estado de oração, José disse ao faraó: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. São sonhos com sentido econômico. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das vacas bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. Ciclos de secas rigorosas sobrevirão à terra do Egito. A agricultura definhará, por consequência, a pecuária também definhará. É exatamente como eu disse, Faraó, é exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em toda a terra do Egito. Ciclo de prosperidade e de desenvolvimento econômico. Depois virão 7 anos de fome muito rigorosa. E a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento na terra do Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus se apressa e resolveu fazer isso imediatamente, e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó Faraó, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país.
O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome na terra do Egito, e o povo não morrerá de fome. José, a todo momento em constante oração, intuiu sobre a descentralização de poderes administrativos. Daí, termos a necessidade de apelar para o estudo do direito constitucional. Lerei um pequeno trecho deste magnífico livro, Curso de Direito Constitucional, do autor Silvio Mota, Teoria, Jurisprudência e Questões, editorial Gim Método. Percebam só como José intuiu que o Egito, até então, na mão do faraó, praticava a concepção de Estado unitário. Todos os poderes superconcentrados na mão do faraó. Daí José pensou, ora, é preciso desconcentrar e descentralizar poderes administrativos. O país precisa ser dividido em governos locais. Percebam só, formas de Estado. Forma de Estado é um conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma centralização política, jurisdicional e legislativa, mas permitindo que regiões possuam autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos um Estado regional. Ora, tem muitos poderes superconcentrados na mão do faraó. É preciso migrar do Estado unitário para o Estado regional. Retornando ao texto. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Temos aqui apenas uma entidade política ou governamental soberana, supersoberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativos, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central que irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações às coletividades regionais e locais. Estado unitário. Os poderes superconcentrados na mão do soberano. Foi a realidade que José presenciou, que José viu. Daí ele intuiu, podemos imaginar. Retornando ao texto. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcelas de suas atribuições,
sem poder de comando. Estaremos dentro da concepção de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central que criou tais entidades. Portanto, Faraó, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para administrar toda a terra do Egito. Divida o país, o território do Egito, em regiões e constitua governadores locais que prestarão contas das suas respectivas administrações a esse homem sábio que o Senhor escolher. Esse homem sábio prestará contas de toda a economia do Egito ao Senhor, ó Faraó. Perceberam? Essa é a inteligência do aconselhamento de José ao Faraó. Versículo 33 do capítulo 41 do livro do Gênesis. E José continuou com o aconselhamento e proposta de política econômica. Portanto, Faraó, será bom que o Senhor escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas, durante o ciclo de prosperidade. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Concepção do Estado regional. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome na terra do Egito, e o povo não morrerá de fome, e o povo não padecerá a fome. É José do Egito intuitivamente participando do processo do constitucionalismo. Vamos apelar para a nossa imaginação criativa. Se José do Egito estivesse entre nós, aqui no Brasil, ele falaria o seguinte: precisamos fortalecer os municípios pela municipalização. Vamos fortalecer a nossa concepção federativa. Vamos fortalecer a nossa federação, o nosso federalismo integrativo de cooperação, buscando sempre a descentralização e autonomia político-administrativa, ou melhor, autonomia político-econômico-administrativa. É isso. Narrativa super sadia, história de José do Egito, que estamos trabalhando com os jovens da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Este vídeo eu dedico em especial ao jovem SDN, que se desempenhará intelectualmente nesta tarde aqui no arcabouço do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. A Escola de Campeões, aprendendo a aprender, é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Deus é bom, Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor,
Deus é o Pai absoluto, Deus é sabedoria. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Sejamos só gratidão. Um coração grato atrai bênçãos. E temos a certeza de que Papai do Céu já providenciou o socorro de que precisamos. Temos fé inabalável no Altíssimo. Amém.